TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Distribuição Everest Video Black Kamen Rider. Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é dia de falar do Sr. Black, né, cara? O Deus Black, o Kamen Rider Black está de volta no TokuCast, desta vez em mangá, né? Falaremos aí do mangá do Kamen Rider Black, tão sonhado e esperado por este que vos fala e por todos que estão aqui conosco, provavelmente, né? Que finalmente chegou no Brasil, né? Tivemos a oportunidade de ler e vamos falar um pouquinho aqui para vocês. Hoje eu estou com vários amigos de vários lugares. O primeiro deles, diretamente, eu vou apresentar ele assim agora sempre, né? Diretamente da Rádio Tokusatsu, Patox. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os amigos aqui do TokuCast. É um prazer poder participar mais uma vez aqui. E digo apenas uma coisa: não escolhi ser Kamen Rider por querer. Boa. E ele que é responsável pelo site que trilha o TokuCast, né, cara? Ele está sempre conosco, até quando não está. Diretamente do DJ Songs, Thiago Legionário. Fala, galera, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui para falar do melhor Kamen Rider de todos, né? Do único, do absoluto, do inigualável Kamen Rider Black. O melhor para todos que só vê uma manchete. Polêmicast logo no começo. E também temos aqui, voltando pela segunda vez no TokuCast, para falar de mangá de novo, Rafael do Ilha Kaiju. Oi, é uma satisfação poder participar aqui do cast de novo. E vamos lá falar de mais de Shinomori, que é sempre bom. Vamos no Kamen Rider Black. Diretamente do Monstros e Aventuras, pela primeira vez aqui, muito feliz de anunciar, Luiz. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, eu adoro aqui o podcast, o pessoal que tá aqui hoje, gente, e adoro Kamen Rider. Nossa, era meu tokusatsu favorito quando eu era criança e fiz questão de adquirir os mangás assim que pegaram e foram anunciados. Show, e pra fechar, já que vamos falar de Kamen Rider, eu tinha que chamar alguém do Kamen Rider Brasil. Então o Anderson está conosco hoje. Anderson do Kamen Rider Brasil, prazer estar aqui com vocês, né? É sempre bom falar de Kamen Rider, até porque também foi o meu primeiro tokusatsu que eu assisti, na época que eu era criança, né? E a paixão perpetuou até hoje, e eu creio que o Black, ele é o mais lembrado do Brasil, né? E o mais querido também, né? É um Rider excelente. E foi bom ver ele em uma versão totalmente diferente, né? Daquele que a gente já acompanhava em série de TV. E eu creio que vai rolar um ótimo bate-papo aqui entre a gente, beleza? Vai rolar um ótimo bate-papo e estou prevendo muitas polêmicas aqui. Porque eu acho que nenhum podcast resolveu se aprofundar tanto nesse mangá como nós agora. E se aprofundou, peço desculpas. Porque nós é spoiler free. Então se você não leu, foge. Se você já leu, vem com a gente. E se você não tem problema nenhum com spoiler, fica à vontade. Vão escapar algumas coisas durante o bate-papo. Isso faz parte do jogo, tá bom? Esse é o Minami, de nada adiantará fugir. Você será submetido a uma operação mutante e se tornará Black, o imperador secular de Gorgon. Parem! Já é tarde demais. Já falamos da série, vamos falar do mangá. Kamen Rider Black é um mangá que saiu em 87 e 88, né, pela Weekly Shonen Sunday. É claro que ela narra as aventuras do Kotaro Minami, né, cara? Pra nós o Isamu Minami, mas no mangá aqui nacional veio certinho com o nome Kotaro, não adaptou. Aqui no Brasil saiu em 3 volumes tijolão pela New Pop, a New Pop com o seu selo Shogun. Acho que a New Pop, cara, lançou o Kamen Rider Chegou e agora lançou, né, o Kamen Rider Black. Tem Gorendia vindo por aí, eu espero que ela não pare, né, cara, de trazer mangás aí, principalmente Kamen Rider, tem muito Kamen Rider em mangá. O Shinomori fez muita coisa, e além do Shinomori, né, depois também tem muita coisa, tem a JBC lançando Kuga, então é um mar de mangá aí
para lançarem aqui para os fãs no Brasil. Nós estamos vivendo um momento bem interessante, né? Bem legal em relação a isso. Bom, o Shotaro Ishinomori lançou o mangá praticamente junto com a série. Existem semelhanças, existem muito mais coisas diferentes do que semelhantes com a série. Nós vamos contar algumas coisas para vocês aqui, tá? O principal, acho que a gente já pode começar, antes de entrar na história, a gente falar um pouquinho das nossas primeiras experiências, né? Acho que cada um de vocês deve ter tido a primeira experiência, porque a minha foi com scan e com uma tradução em inglês há muitos anos atrás, que não foi no Fórum Toku Brasil, não me lembro a exatidão, o ano, mas eu lembro que quando eu li, eu fiquei não em choque pela história, mas por tanta diferença com a série, né? Então, Gil, no tocante ao Kamen Rider Black, no geral, as obras em mangá do Shotaro Ishinomori, eu não tinha nenhuma experiência anterior, justamente por essa questão dos scans, e nem todos são muito bons, e nem todos, na verdade, tinham até uma tradução em inglês, em português, então eu não tinha muito esse contato. Eu vim realmente ter esse contato agora nesse novo boom dos mangás, né, que nós temos o Kamen Rider, o Kamen Rider Black, também já saiu no Brasil o Hokusai, e agora já foi também anunciado o Goranger. Então, essa foi minha primeira experiência em mangás do Shotaro Ishinomori, e eu tenho muita coisa boa e algumas coisas ruins para falar. É bem por aí mesmo. Eu não tinha lembrança do mangá do Black. Em algum momento atrás, há 20 anos, eu li algo a respeito, mas apaguei completamente da cabeça. Realmente não lembrava. Quando anunciaram o mangá do Black, aí eu, é mesmo, vai sair esse mangá, então vamos atrás. Como eu tô pegando tudo do Ishinomori por gostar do jeito que eu desenho e tudo mais, acabou caindo na minha mão o Kamen Rider Black também, mas experiência anterior eu não tive com o Scan, por exemplo. E você, Rafa? Eu cheguei a ver algumas imagens por scan uma vez, mas eu nunca cheguei a tentar ler, inclusive porque na época que eu procurei só tinha parcialmente disponível, e daí faz alguns anos, não sei se faz uns 3 anos, eu acabei comprando as edições japonesas mesmo. Eu catei nos sites de venda de usados do Japão e consegui as edições, a primeira edição encadernada tankobon japonesa, e li só em japonês, eu nem li ainda a versão nacional. Eu cheguei a pegar e dar uma procura na época que eu descobri via scan, mas realmente o único material que eu consegui achar era um material do Kamen Rider Spirits que eu achava interessante, né? Então, minha primeira experiência, na verdade, foi lendo justamente aquele versão brasileira do Black que criaram, que não era nem mangá, né? Que é aquelas histórias exclusivas do Brasil, que saía naquela revista Heróis da TV, exatamente, né? Agora que finalmente basicamente peguei quase tudo que saiu do Ishinomori aqui do Brasil no momento, inclusive também aquela versão do Zelda que ele lançou. Pra mim foi... Bem, eu adoro esse estilo setentista, mas vamos aguardar aí ao decorrer da história aqui pra gente comentar mais. Putz, cara, eu nem lembrava dessas edições da Abril, viu? Foi longe agora. E você, Anderson? O meu primeiro contato com o mangá foi semelhante ao teu, assim. Eu vi um site lá, eu acho que, se eu não me engano, eu peguei uns 3 primeiros capítulos, né, em inglês ainda. Pra mim foi bastante chocante, né, ver, assim, uma versão totalmente diferente do que a gente acompanhava, né, na época da TV. Também já tinha lido aqueles HQs não oficial, né, Heróis da TV, acompanhava muito. Meu avô sempre trazia quando eu era criança, Maskman, Jaspion, Black Kamen Rider, e foi algo totalmente diferente do que eu achava como convencional, né? Mas não tinha chegado a concluir a história, né? A conclusão mesmo veio depois que consegui adquirir os volumes, né? Pela New Pop, né? Pra mim foi algo que lá na frente eu vou comentar sobre o final também, que me deixou bastante chocado. Com certeza, também, cara. Ó, eu acho assim, as primeiras coisas que a gente pode contar para os nossos ouvintes que encararam, né, aceitar o desafio, é que o Kamen Rider Black, ele não é só black no mangá, né, ele é green também, né, porque tem a forma verde e a forma preta, né, que é a forma principal dele ali, que é a forma completa, né. Aqui, ele não tem a Kingstone, né, ele tem a tal da Pedra Filosofal. Rafa, no original também é Pedra Filosofal? Se não me engano, uma outra série Rider, ela cita essa Pedra Filosofal, que é inclusive em Agito. O Outer Ring, né, que é o cinturão do Agito, ele tem os olhos do dragão, né, que é o que fica do lado direito, o que fica do lado esquerdo, e a pedra central do meio ela é chamada de Pedra Filosofal também. Interessante
esse contexto, que essa ideia foi reaproveitada lá na frente. O Wizard também tem, não tem? O Wizard também tem. Mas na série, no Kamen Rider Black, em algum momento não é citado a Pedra Filosofal ou não? Ou eu tô viajando? Cara, eu não lembro na série, só lembro da Kingstone mesmo. Pelo menos onde eu lembro da parte legendada, que eu já tinha assistido antes da versão da Saturn, né? Legendada com a legenda mais próxima do original, utilizando Kotaro, os termos mais originais. Até então ele é tratado como Kingstone, até o final, né? Aí lá no Black RX ela sofre uma mutação e vira a Sunrise, né? Que é a pedra do sol. A Kingstone se divide e vira a Sunrise. Aí o termo Pedra Filosofal eu só tinha visto até então, assim, no Wizard, né? Lá na frente, que é a pedra lá que até então poderia trazer a Koyomi de volta, né? A vida. Que o Wizard ele tenta pegar essa pedra. E no Agito, né? Que o próprio cinturão dele, o Triple Altering, né? Que é o nome do cinto. São 3 pedras, né? São os olhos do dragão, ficam um do lado direito e do lado esquerdo. E a pedra central é tratada como Pedra Filosofal, né? Isso aí é interessante. Eu acho que isso aí foi até uma homenagem ao mangá do Black. E até então é diferente que a Pedra Filosofal, quando no mangá ela é citada, dá um destaque, aquele terceiro olho que tem na cabeça dele, né? Diferente do Kingstone que fica no ventre dele, né? Porque aqui ele não tem cinto, né? Ele não tem cinto, exatamente. O contexto ali da Kingstone na série tem a ver com o imaginário da Pedra Filosofal, né? Que é aquela pedra alquímica que uma das funções dela seria de dar a vida eterna. Então a ideia do rei, o imperador secular deles lá, que vive, sei lá, 5.000 anos, juntando as duas pedras, faz sentido. O mito que o Kingstone invoca na série é o do imaginário da Pedra Filosofal da alquimia. Pode crer, faz sentido. E uma coisa também que é diferente é que a gente tá... Bom, a gente sai do Ichigo, vamos falar dos mangás que saíram no Brasil. Lá no Ichigo você tem a questão do cyborg, né? O homem alterado, mas no sentido mais tecnológico da coisa. Aqui, assim como a série, já é uma questão de DNA, né, cara? Uma mutação, né? No Ichigo, como você falou, é uma coisa mais mecânica, né? Uma coisa mais robótica. No Black já é uma coisa mais biológica, uma mudança biológica mesmo. Inclusive, o próprio William Kaiju fez um vídeo sobre isso, fazendo essa diferenciação entre o Kaizou Ningen e o Jinzou Ningen, que existem todas essas diferenças, realmente nessa questão da mutação. Uma outra coisa que os colegas citaram e que eu acho importante a gente frisar é que é o seguinte: apesar de se citar essa questão da Pedra Filosofal no mangá, eu entendo que é muito diferente a abordagem que é feita na série com o Kingstone. Porque o mais importante para os Gorgon na série é recuperar Kingstone. Já no mangá eu entendi uma abordagem muito diferente. Não tem mais tanto essa questão de recuperar a pedra. E sim é o seguinte: Kotaro, ou você está com a gente ou você não está. Eles abordam a questão da pedra, mas na série em si é mais importante o Kingstone, que contém a pedra, do que no mangá. Não, e no mangá eles têm que lutar um com o outro, não tem jeito, né, cara? Ali eles querem o Kingstone, mas no final também o resultado seria o mesmo, né, Patox? Porque eles vão conseguir ter o imperador deles. A lógica no sentido é quase a mesma, né? Quase não, é a mesma, né? Porque... Mas pro final o Shadow Moon fala alguma coisa no mangá sobre ele precisar assimilar o corpo do Kotaro para ter o poder completo para ser o imperador. Sim, tanto que, não sei se posso chegar um pouco no final, tem a questão básica que você fica até realmente, como tem essa questão da assimilação, você não sabe realmente quem vai se tornar o imperador, porque na prática o imperador final vai ser a fusão dos dois, né? E não tem Black Sun e Shadow Moon, né? Essa nomenclatura é da série, né? Sim. No mangá não usam. Os dois, inclusive, visualmente são praticamente idênticos, né? E justamente pra dar uma equidade aí na luta dos dois. Na série eles também seriam idênticos, né? Aí eles aproveitaram lá um desenho do Katsushi Murakami pra fazer o Shadow Moon, né? Inclusive no mangá eles mesmos se confundem, né? O próprio Kotaro chega um momento do mangá que ele não sabe mais quem é quem. Ele faz essa confusão. Que a primeira versão do Murakami pro Black e pro Shadow Moon, eles eram iguais, só que o Black ele era um pouquinho esverdeado e com os olhos vermelhos, e o Shadow Moon era igual ao Black, só que completamente preto com os olhos verdes. Depois, no segundo design do Shadow Moon, que ele ficou diferenciado e ganhou aquela versão metálica. E tem até se não me engano, não sei se tá no livro, um livro do Katsushi Murakami, que ele faz o traço todo a lápis mesmo e tal, né? Pô, ainda bem que aproveitaram, porque o visual do Shadow Moon
Mas no mangá em si é igual, e esse visual mais animalesco, né? De ser mais... Até aquela questão, né? Porque assim como todo Kamen Rider, né? Praticamente todo Kamen Rider, pelo menos os do Shinomori, 100%, o cara, antes dele ser o herói, ele nasce como um vilão, né? Então aqui o legal é que o Ichigo, por exemplo, todo monstro ali, né? Todo cyborg lá da Shocker, o cara tem visual de monstro, não tem um visual bonitinho igual tem o Kamen Rider, né? Aqui ele tem um visual de um gafanhoto e faz todo sentido, porque ele era parte ali do Gorgon, e não vai ter um visual arrumadinho, né? Ele vai ser um monstro mesmo, né, cara? Não só parte do Gorgon, né? Porque o Ichigo era pra ser um soldado da Shocker. O Black e o Shadow Moon, eles eram pra ser o alto escalão, né? Os imperadores do Gorgon. E naquele episódio 0 da série do Kamen Rider Black, numa parte que tem uma entrevista com o Shinomori, ele comenta, né, do porquê do preto, que era pra destacar, pra lembrar que mesmo no herói sempre tem algo maligno ali dentro. Verdade. Que ele também não começa no mangá preto, né? Ele começa verde, inclusive relembrando bastante aquela primeira forma do Kamen Rider Black na série, antes dele realmente se estabilizar como Kamen Rider Black. Ele é verde, né? Em vários momentos ele tá verde, né? Até conseguir controlar legal e ficar preto 100%, né? A maioria do tempo, né, ele tá nessa primeira forma aí de gafanhoto. Poucas vezes ele usa a forma Black mesmo, porque é tipo uma escala de raiva, sabe? Ele vai mudando a forma. Poucas vezes ele tá na forma Black de fato. Inclusive, essa forma acaba dialogando muito com a própria estrutura do mangá, que quando você pega e vê a caracterização de cada monstro puxa muito pros filmes de terror dos anos 50 até os mais clássicos dos anos 80. Tanto que o primeiro a gente pega justamente aquela coisa de crocodilo, e quando você pega o Fantasma da Ópera, por exemplo, que aparece no mangá, ele é idêntico à primeira versão dos estúdios do Universal, o rosto do Fantasma da Ópera. Sim, verdade. A gente tem um pouco, assim, durante todo o mangá dá umas navegadas também, principalmente o primeiro ali, né? Você tem muita coisa disso que você falou de filmes antigos. Você tem Jack Stripador, referência a Fantasma da Ópera, Nosferatu. O próprio jacaré é um pouquinho de monstro do pântano ali. E nos anos 80 a gente teve também um filme de crocodilo, que era muito comum nas lendas de Nova York, né? Do crocodilo gigante atacando as pessoas. Então tivemos, sim, uma série de filmes de monstros gigantes subterrâneos do crocodilo atacando as pessoas ainda. E até um cientista louco, né? Que é o cientista que... Aí, já entrando um pouquinho na história, a gente tem a Kate e o Sam, que são de um programa chamado Mundo Reverso, né, cara? Um programa de televisão, que são os primeiros ali a ajudar o Kotaro quando ele aparece pelado e sem memória em Nova York. Até o mangá navega, né? Nova York, Paris, Londres, Kyoto, Tóquio, Okinawa, Atenas, dá um rolê do caramba. Até no Korakuen lá eles vão parar. Gil, isso é legal de comentar sobre as viagens pelo mundo, porque quem conhece um pouquinho do Shinomori sabe que ele viajou depois que a irmã dele morreu, ele fez um tour pelo mundo, conheceu muita coisa, usou muito disso nas suas obras. Então... Não, mas e aqui ele dá uma navegada grande, né, cara? Porque, ó, eu citei alguns, mas tem também, ó, Austrália, que a gente vai citar provavelmente um bocado aqui. Nepal, que acho que Nepal ou é na Romênia, não lembro. No final... Nepal. Tem um desfecho, né? Além de viajar, ele também cita obras, né, cara? Ele cita obras, ele cita muita coisa. E ele não só tá ali por estar ali, né? Se você ver, toda vez que ele chega num país diferente, ele faz uma pequena introdução, tem um pouquinho de geografia, um pouquinho de estudo. Ele tá sempre muito bem embasado nisso. Agora, isso que o Luiz estava falando dos monstros e tal, né? Que tava falando daquele cientista louco, né? O cientista louco mesmo, né, cara? Tem pé grande, você tem... Sim. Lendas chinesas também, né? E aí tem aquela mescla, a maioria das vezes são seres da Gorgon, né? Na maioria das vezes. Mitologia grega, Sim, e aquele da mitologia grega, inclusive, lembra um pouco o arco que o Shinomori fez também dos deuses gregos dentro do Cyborg 009, ainda por cima o design que ele pegou dos personagens. Não, isso é muito comum, questão de design, né? O pessoal dos anos 70, anos 60, se você for ver, todo mundo é muito igual. Se você pegar o Black e for ver o Cyborg 009, o mangá, as caras são as mesmas, é todo mundo igual, a menina é a mesma, só muda o nome mesmo. É muito comum, tanto dele como do Leiji Matsumoto, de todo mundo daquela época, de fazer todo mundo igual. O é um monstro em fazer isso, né? Ele é. Todos são ceia. Todos são ceia, é isso aí.
Só que o Masami Kurumada ele faz e não conseguem reproduzir o desenho dele porque é tão ruim, né? Precisam redesenhar. Mas enfim, é muito característica da época de repetir os atores, né? Ali é muito igual. E dá pra pegar até do filme Tubarão, pegaram referência lá no meio, de uma história que eu acho, uma história curta que eu acho até meio engraçada, considerando o contexto, né? Mas, realmente, essas referências viajam. E do cientista louco que você colocou, nossa, ele realmente é muito o cientista louco, que aparece principalmente nos filmes dos anos 50, ainda mais essa coisa de ser meio pré-histórico guardado dentro da jaula. Nossa, até o Boris Karloff fez uns 3 ou 4 filmes com essa temática, sabe? É uma parada meio Frankenstein, né, no final das contas. Eu acho que só a parte que ele deu, na minha opinião, vai muito de opinião também, né? Ainda pegando esse gancho de mistureba, né? De pseudo possíveis referências em toda ação, né? A questão também da viagem do tempo tem também no mangá. Eles citam o caso Filadélfia, que é um caso que realmente, né, dizem que existiu, né, dizem que é verídico, que é um possível caso de teletransporte ali, testes do exército americano, que acabou gerando uma possível viagem no tempo. E aí eles colocam deuses gregos, né, no meio. Essa parte é um pouco confusa e esquisita ali no mangá, né? Mas ele também traz isso pra gente. Mas eu consigo pegar, inclusive, 2 referências básicas, porque tem sim o filme Projeto Filadélfia. Se ele é bom ou não, vou deixar as pessoas descobrirem, mas é um filme razoável, pelo menos, que pega justamente essa história. E dos deuses gregos, uma pessoa que o pessoal pouco sabe é que na época dos anos 70, nos Estados Unidos, quando começaram a liberar mais pra produzir umas coisas mais de terror, umas coisas diferentes, começou a recuperar, inclusive, monstros da mitologia grega pra isso, porque começou a acabar também aqueles monstros clássicos, do tipo, teve a 10ª versão do Frankenstein agora, o que a gente vai pegar? Então, tanto que tem, por exemplo, um filme de terror clássico da Hammer da Inglaterra, que tem a Medusa nos dias atuais como base. Tudo isso tem do mangá e tem o plot básico que a gente conhece também, algumas coisas já que a gente conhecia na série. A questão Bom, aqui é um pouquinho diferente, na verdade, né? Aqui o Kotaro e o Nobuhiko, eles também nasceram no mesmo dia, né? No mesmo ano e tal. Pai do Nobuhiko... Esqueci o nome do pai do Nobuhiko, o nome dele, lembra? Soichiro Ikizuki. Isso aí. Ele adota mesmo o Kotaro, ele cresce lá, também tem... igual tem na série, tem a Kyoko, tem aqui a namorada do Nobuhiko, chama Yumi, e tem uma empregada que é a Dona Taki, por que não, né? Taki é o sobrenome aí, pra quem conhece Kamen Rider vai pegar a referência. E aqui eles foram para um torneio em Nova York de karatê, né? Foi pra uma apresentação, né? Uma competição de karatê. E lá que eles sumiram. E eles chegaram a ficar sumidos por um ano, dados como mortos, né, cara? Não foi um negócio instantâneo, numa festa de aniversário. Apesar que aconteceu numa festa lá também, né? Numa demonstração de karatê. Eles devem ter tomado um pau do Van Damme e deram como morto, né? Esse torneio. Com certeza. E aí, cara, assim, igual na série, o Kotaro consegue escapar. Aqui ele aparece peladão em Nova York, o mesmo estilo no Arnold Schwarzenegger, no Exterminador do Futuro, aparece tudo nada lá no... Ele não foge de moto, tanto que a moto aqui, né, a Battle Hopper, ela aparece lá pro segundo volume, falando em volume nacional, né, sendo construída por um amigo, um senpai dele de faculdade, né. Isso, e inclusive a Battle Roupa no mangá tem uma função diferente da série, né? O foco dela é totalmente diferente, inclusive ela foi construída pelo Daimon, que é esse veterano do Kotaro, em uma homenagem ao Kamen Rider original, ou seja, até entre aspas esses multiversos são diferentes do mangá pra série. Porque o Kamen Rider existe dentro do Kamen Rider Black, né? Tanto que ele numa parte ali do mangá, ele se autodenomina Kamen Rider Black pra combater a Gorgon, mas dá uma merdinha lá por causa da Ayumi, que estava transformada pela Gorgon também, e acabou atrapalhando o uso desse nome. Até porque essa parte também é rápida, né? Essa parte dele ser um Kamen Rider Black aí, Salvador da Justiça, até o uso da Battle Hopper também é super rápido no mangá, né? Ele quase não usa, né?
É verdade, apesar do design ser muito bonito, né, foi muito mais um capítulo de homenagem à série anterior e do tipo, trabalhar um pouquinho aquela questão do tipo, ok, ele já sabe quem ele é e quais são os vilões, e agora, qual é a minha atitude perante isso pra lutar contra as coisas? Teve um desenvolvimentozinho legal do personagem, né, mas acabou sendo mais uma homenagem aos materiais antigos. Ficou legal, na minha opinião? Eu acho que ficou legal, ficou muito do tipo, ok, como eu faria se eu me inspirasse nos heróis da TV e eu tivesse superpoderes também, sabe? Mas podia ser melhor aproveitado. Esse ponto dele, o Kamen Rider existir na série da TV e ele tentar assumir, é uma tentativa do Ishinomori dele aproveitar uma ideia que ele teve para um filme de Kamen Rider de 79, que ele planejou um reboot, e nesse reboot o personagem também assistiu o Kamen Rider criança na TV. Quando ele ganha os poderes, ele resolve fazer uma roupa igual a do Kamen Rider, só que no final o filme não acabou saindo e ele foi remodelado para virar a série do Sky Rider. Como o Ishinomori não pôde usar essa ideia, ele aproveitou e colocou daí no mangá do Black. Legal! Legal, eu não sabia. E o Black, assim, ele tem várias outras ideias reaproveitadas, né? Porque originalmente o conceito era outro. Tem um projeto do Ishinomori que a data é de 1986, que são os primeiros rascunhos do mangá do Kamen Rider Black, que várias coisas ele acabou mudando depois. Só que nessa versão ele já trabalha com a ideia da sociedade secreta, seria uma versão da Shocker, que seria um grupo infiltrado dentro dos maçons. Então assim, a Shocker seria um grupo dentro dos maçons que ia sequestrar transformar ele no Kamen Rider, ele ia fugir tudo, e o Ishinomori nesse projeto ele mistura um pouco da ideia dessa questão do que era Shocker, só que em vez de ser um grupo militarizado, vira uma sociedade secreta, que depois ele vai aproveitar para transformar na Gorgon. Inclusive tem vários personagens nesse mangá que depois são aproveitados no RX. Um dos comandantes é um sujeito com rosto de metálico dourado, um baixinho cheio de verruga, o cinto dele tinha 2 Kingstones, então tem vários que não aproveitou nesse mangá. Alguns deles se transformaram pro Black, né, que virou a Gorgon, por exemplo, essa ideia uma versão da Shocker que não são militares, mas uma sociedade secreta, mas o que não foi aproveitado no Kamen Rider Black depois foi aproveitado na série do RX. E tem esse negócio de aproveitar também, é mó barato que isso é feito... acontece tanto com o Kamen Rider, com o Ishinomori, com a Toei, né? Que até situações do próprio mangá eu comecei a... Não sei vocês, comecei a viajar assim, pensando em outros, porque a gente tem aqui nesse mangá o fato dele se transformar e a roupa toda estragar, né? Porque é uma mudança de DNA dele, então ele se transforma no Kamen Rider, né? Na versão gafanhoto dele, e ele perde toda a roupa rasga, a roupa estraga, então ele fica pelado até em alguns momentos da série, do mangá. Book, né? E isso tem no Hibiki, né? O Hibiki, quando se transforma também, ele perde a roupa. A ideia do Black foi reaproveitada em Kamen Rider Shin, o prólogo, né? Que o protagonista tem o nome da série, o Shin, da série, não do filme. Também, né? Ele... automaticamente a sua transformação é uma mutação, propriamente bem grotesca mesmo. Ele se transforma lá, mostra os músculos lá se delatando, a roupa vai rasgando, e ele vai... É doloroso, né, cara? Você vê que o cara sente a dor ali, que rasga o corpo dele todo, né? É muito bom. E outra coisa também que eu lembrei foi do Zio, né? Porque quando ele viaja, né? Tem uma parte que uns australianos do futuro lá, né, cara? Do mundo Mad Max, né, cara? Lá na Austrália, eu lembrei do Mad Max na hora, né, cara? O mundo pós-apocalipse, que invoca lá o Isamu, e depois o Isamu troca uma ideia com o Rei Gorgon do futuro, e dá a entender que entende-se que é ele mesmo, e chamam ele de Rei Demônio. Cara, isso tá no Zio, né, cara? Esse é o Rei Demônio, né? Já tá no Zio, né? Ele até, em japonês, é Mao o termo que usa, né? Que é exatamente o do Zio. E o Shin também, voltando um pouquinho do caso do Shin, o Ishinomori usou basicamente todos os conceitos que ele usou no Kamen Rider Black no mangá e que não deixaram colocar na série, né? O Shin foi meio que a Toei deixando ele fazer o que ele queria pra primeira versão do Kamen Rider e não deixou. Coisa legal de se falar também é que nesse começo de mangá aí eu achei até um pouquinho lento, falando um pouquinho mal, porque muita coisa, a gente lê bastante coisa e
E o Kotaro, né, o Isamu quase não fala no primeiro mangá, ele tá completamente mudo, o pessoal joga... Tá sem memória, né? Isso, o pessoal joga os questionamentos e fica tudo em aberto, o primeiro volume termina numa bagunça só, e ele quase não fala, eu fiquei, pô, quando é que esse cara vai falar de fato? Que chato, tem isso também. É que ele vai recuperando a memória dele durante, né, os capítulos, né, e o negócio começa a funcionar mesmo, assim, a parte da história pro Gorgon, porque ele fica viajando, né, ou viaja sozinho, ou ele tá no Japão com a Kyoko, ou tá no Japão lá com o Daimon, ou ele tá viajando com o Sanka Kate, né. Ou ele tá viajando nas ideias também, né. E fora que ele arrasa corações, né? Ele tem até um pseudo-romance com uma mina da Sokka que vira serpente. A Keiichi também tenta estar pro ele, a Kyoko também ama ele também gosta da Kyoko. Pegador geral. Esse é um ponto interessante, Gil, dessa questão do romance, porque eu tive a impressão até daquela comédia meio humor erótico leve que a gente vê nos mangás do Toriyama, por exemplo, né? Inclusive no volume 3, quando ele tá na casa do Zakizuki, ele acorda literalmente de barraca armada e fala que não sabe como explicar isso pra Kyoko, né? Não sei se vocês lembram dessa passagem do mangá. Sim. Ele tem um erotismo com uma comédia leve ali que eu fico até a pensar se realmente é pra criança, porque é o seguinte, se você pega essa... Não, mas não é, o mangá 18 anos, né? É, mais 18. Verdade. Merece um selo de 18 mesmo. E a guria ainda fica perguntando, lá fica insistindo, perguntando, mas o que é que eu não posso ver, que eu te conheço desde sempre. Mas é bem sutil também, né? Não... Por isso, eu acredito que é bem na pegada do Dragon Ball. Todas essas questões de referências que vocês falaram, eu acho que vale pra tudo. Inclusive para as influências dos mangás japoneses, principalmente dos anos 70 e 80, que também muitos deles têm essa pegada comédia, um pouco erótica, umas coisas que hoje em dia já seriam um pouquinho menos aceitáveis, vamos dizer assim, mas que naquela época era normal e era... uma construção de narrativa que era utilizada em basicamente todos esses mangás que tinham alguma ação, mas que não era aquela coisa tão séria, e que também tinha uma pitada de humor, e no humor eles utilizavam muito desse subterfúgio do erotismo, etc. Era bem comum nesses mangás, né? Uma coisa que você falou, Paulo, que é bem comum mesmo, é com relação à época do mangá, né, que é anos 80, 86, 87, por aí, mas... se você lê ele logo depois do Kamen Rider original, a impressão que você tem é que na questão do desenho o Ishinomori não evoluiu tanto. Pra mim, além do Kamen Rider Black, eu bato o olho, pô, é um mangá dos anos 70. Mas mesmo assim, ainda há uma certa evolução, principalmente nas cenas de ação. Mas o traço é genuinamente anos 70 ainda. É que no Black parece que ele preencheu mais as páginas, né? Sim. No Shigou tem umas páginas mais só personagem, né? Tá sem fundo. Mas o Shigou, o Shinomori, ele tem uma mão... A gente tava até conversando, né, Patox em Office aí, pra fazer cenário, que é fantástico, né, o negócio. Perfeito. Sim. Inclusive, assim, com todo o respeito que ele merece, mestre Shotaro Shinomori, o traço dele em si, pra mim, eu não vejo nada demais. Agora, aquelas paisagens que ele constrói ali, Grécia, França, são coisas sensacionais que eu fico até meio desconfiado se realmente foi desenhado, se não é algum tipo de litografia ou coisa do tipo, porque realmente ficaram fantásticas e realmente dá um quê a mais ali no mangá, com certeza. Ele usa várias técnicas ali, que é desenho a partir de fotografia, né? De várias paisagens. Tu pega a foto da paisagem e faz o desenho por cima, depois tu descola e fica... É uma técnica de desenho a partir da fotografia que ele usa. Mas mesmo assim, tem outros desenhos, por exemplo, olha as cenas em que ele desenha os prédios nos capítulos de Tóquio, que tem toda uma discussão sobre o crescimento urbano da cidade, e tu vai ver que tem o Shinomori é um cara que ele combina muito, que é uma coisa que acontecia muito nessa tradição desses autores dos anos 70, é combinar a técnica naturalista, realista, que o pessoal do Gekiga posterior usava, com os personagens mais abstracionistas, mais icônicos, aqueles personagens mais cartunescos, num ambiente mais naturalista, mais realista, que era uma coisa que vários dos autores dos anos 70 faziam, né? Então, apesar do Shinomori, ele é um cara que ele é um dos caras que definiu o estilo do mangá shonen dos anos 70, nas décadas posteriores ele continuava desenhando daquele jeito, mas não é uma questão que ele não tenha técnica, ele simplesmente conseguiu um estilo de uma tradição anterior, né?
Inclusive, se você prestar atenção, o traço dele é bem parecido com o do Go Nagai, né? Ou seria o contrário, não sei. É bem semelhante, inclusive, às vezes. Mas tem lógica, né? Porque o Go Nagai, ele foi aluno dele, né? Um aluno, né? Um assistente, né? E ele do Tezuka, né? Ele, o Shotaro Ishinomori. O Patox não gosta muito do traço do Ishinomori, mas eu particularmente acho lindo quando ele faz aquelas páginas únicas, sabe? Ou então quando ele faz aquela técnica de close, que ele pega uma imagem meio distante, aí o quadro aproxima um pouquinho, o outro aproxima um pouco mais. Eu acho muito belo aquilo. Acho muito bem sacado, que falta nos mangás de hoje em dia, para dar essa sensação de profundidade, sabe? De tensão, às vezes, é bem legal. Ele mistura bastante também o que eu gosto muito de ver em mangá, que é o traço realístico com o traço cartunesco. Sim, né? bastante. Muito essa mistura. E às vezes, sim, realmente parece muito o traço do Osamu Tezuka mesmo, em algumas partes. Aí, voltando um pouquinho pra história, né? Tem uns personagens que a gente citou, mas, por exemplo, o pai do Nobuhiko, da Kyoko, ele aparece e ele também é um monstro aqui, né? Ele que é um monstro-aranha, né? Diferente na série, ele também morre, mas ele morre quando ele abre o bico, né? Então ele também faz a função dele ali, mas sem muito amor com o Kotaro, como na série o personagem. Na verdade, ali ele não tinha muito amor por ninguém ali, né? Na verdade. Não, mas eu acho que ele tem o amor, sim, porque pensa só, ele entrou pra fazer parte da Gorgon com função. Ele ganha benefícios, a empresa que ele vai deixar para os filhos dele, e ele escolheu os filhos dele para ser imperadores. Então ele sabe que o mundo vai ser destruído, o mundo como eles conhecem não vai existir mais, e o que ele pode fazer pelos filhos dele é, já que esse mundo vai ser esse inferno, pelo menos ser os reis desse inferno. E a Gorgon aqui não é só uma seita para dominar o mundo por detrás dos panos. Aqui eles querem realmente destruir o mundo para reconstruir da forma como eles querem, né, cara? Sem ser humano, todo mundo mutante, né? Monstro e tal. Então a Gorgon é isso, né, cara? Destruir. Até fala que o lema da filosofia dele é destruição e reconstrução, né? Exterminar e ressurgir, uma coisa assim, né? E como eu tinha falado antes, a Gorgon não é leitura desse ideal da Shocker, não mais como uma organização militar, mas como uma sociedade secreta, mas tem uma questão que associa muito com uma questão até um pouco Lovecraftiana, sabe? Essas coisas que são antigas, desconhecidas e malignas, são tão malignas que a gente não consegue compreender exatamente o que elas são, enormes e malignas e anciãs. Eu deixei o Nobuhiko por último, mas antes de chegar no Nobuhiko, queria só fazer 2 citações, né? Que tem uns personagens aleatórios, tem um detetive também, tem até algo semelhante mas lá não é em X que vai ter algo semelhante a esse detetive meio atrapalhado, que é o Tatara, que fica atrás, né, do Kotaro. E tem também um meio-irmão também do Akizuki, né, cara, que é um velho que aparece lá, que ele quer pegar lá a fortuna dos Akizuki, ele leva a Kyoko pra morar com ele e tal. E tem eu só tô citando essa parte porque eu achei legal, porque tem uma parte com zumbis ali, né? E aí eles falam que estão atrás do ouro escondido do Hideyoshi Toyotomi, né, cara? E ele cita rapidamente algo que a gente citou aqui no Tokocast já, que o Hideyoshi Toyotomi e o Ieyasu Tokugawa, eles disputaram ali, né, o trono do Japão, por assim dizer, e desse conflito veio a Era Tokugawa, veio o período Edo, né? E aí eles citam esse tesouro que teria sido escondido pelos Toyotomi e tal. Eu acho bem legal quando tem essas citações históricas da história do Japão. Assim. Inclusive, ficou muito bem desenhado essa parte, né? Aquela questão dos samurais ali, apesar de não gostar normalmente daquele traço um pouquinho mais cartunesco do Ishinomori, essa questão dos biscos, as armaduras, ali tem umas páginas muito... É verdade. E aí é isso, aí veio o Nobuhiko. O Nobuhiko aparece também falando que foi salvo, né? Também desmemoriado, visualzinho meio... Mauricinho, né? Nosso Ronivon. Quem que ele tá parecendo? Parece quem? Nosso Ronivon. A cara do Ronivon jovem. Totalmente. Eu acho que o Nobuhiko ele é mal explorado assim no mangá. Acho que o Ishinomori não explora tanto ele. Ele aparece, tem um sorrisinho ali que você já vê que ele sabe sim o que tá acontecendo, ele ajuda em um momento e tal, mas eu acho que ele foi mal aproveitado, né? Ele foi inexplorado, né? Porque, por exemplo, o Kotaro, ele adquire uma personalidade.
Conforme o Legionário falou no começo, ele é mais quietão, mas isso faz por quê? Porque ele era desmemoriado, ele não sabia o que estava acontecendo. A partir do momento que ele começa a se lembrar e saber quem ele é, mesmo assim tem uma personalidade. Ele é um cara mais quieto, ele é um cara... Assim como na série, o próprio Kotaro Minami do Black, ele é um cara mais reservado, ele sempre aparece estar um pouco mais triste, né? Já o Nobuhiko, nessa construção do mangá, você não consegue ditar qual que é a personalidade do Nobuhiko. O porquê que ele aparece, tudo bem, eles explicam, mas você não consegue ter a essência do personagem. Tá, mas eu acho que é importante a gente não entender qual é a do Nobuhiko, porque toda a história é na tensão de, será que o Nobuhiko que vai ser o imperador do final? Será que vai ser o Kotaro? Será que o Nobuhiko tá traindo ele ou não? Então a gente não saber o que o Nobuhiko tá pensando é um elemento importante para criar essa dúvida até o final. Porque se a gente soubesse o que passa pela cabeça do Nobuhiko, a gente ia saber como aquilo tudo ia terminar. Exatamente, eu acho que isso foi de propósito, porque você tem ali no Isamu, você acompanha toda a progressão dele, toda a jornada dele, para saber como ele se torna o Black de fato, né, para saber como funciona. E o Nobuhiko, ele chega ali meio como um personagem já pronto, né, ele já tá na forma final de Kamen Rider ali. Não, e não chega a ter aquele ar de preocupação com ele, de medo também, né? De ameaça, né, cara? Ele chega como vilão e é isso. Dá a entender lá que quando nessas viagens, pseudo-viagens no tempo aí, né? O Kotaro descobre que é ele mesmo. Quando na verdade pode ser os dois, porque quem ganha absorve um ao outro, né? A gente não explica muito essa questão da vitória, né? Pra se tornar o rei da Gorgon. E quando ele volta, o ápice da luta, né, dos dois, não acontece no presente e nem no futuro. Acontece no futuro, mas não no futuro que ele estava viajando, né? 30 anos depois. Acontece alguns anos depois dele sumir do nada, numa das convocações dele lá pro futuro. Aí ele aparece, a Kyoko já tá toda zoada, o mundo já tá com um monte de gente morrendo por causa de doença, por causa teve disputa de ataque nuclear, tudo, né? Tem essa parada lá também acontecendo. E eles lutam, sabe? Luta e aí o spoilerzaço agora, pra você que tá vendo a gente até agora, aparentemente quem vence é o Kotaro. Só que temos um detalhe. Não sei se a gente já vai entrar na discussão detalhada do final agora. Quando a gente vai para aquela última cena, a gente vê que, na verdade, aquilo que dá a impressão é que naquela última batalha final teve uma última batalha do tempo. Que eu não sei se eu entendi errado, mas quando tem aquela última explosão de energia dos dois, lembrando inclusive aquele ponto no qual eles falaram que trabalhando com altas energias de teletransporte, teve aquele negócio de viagem no tempo acidental, do qual eles viajaram muito pro passado. Aqui, a impressão, quando você vê inclusive o nome do navio que tá no mar, o Nihon Maru, é que ele viajou pra Segunda Guerra Mundial. Não, cara, ele tá em 99, não tá? Porque quando ele volta, a Kyoko tá até mais velha, né? Não, aquilo que eu tô falando é que teve a batalha foi em 99, só que a batalha de energias arremessou os dois. Entendi. Eu não tive esse tempo, mas não, pra mim ele tinha, só tipo, ele venceu e ficou, pô, quem sou eu, né? Ficou perdidão. Por causa do nome do navio de guerra no qual ele tá no fundo, no final da história. Que eu dei uma olhada. Peraí, eu lembro do nome desse navio. Nossa, o sistema arremessou isso. Posso estar, de repente, não interpretando corretamente, mas eu acredito que foi isso que aconteceu, dando um pouco aquela coisa. Ok, agora ele tá no passado, antes de tudo acontecer, tem conhecimento para poder evitar aquele futuro catastrófico, ou mesmo até o surgimento da Gorgon, né? O que eu imaginei assim, é que no final não deixa muito claro se ele derrotou o Nobuhiko ali ou não, mas eu acho que a questão do tempo é inevitável, não importa o que ele faça, porque é um final apocalíptico, né? É um final que remete muito ao final do Devilman, inclusive, do Nagai. Sim. De que ele não importa o que ele faça, ele tá destinado a virar o rei demônio. Inclusive aquelas pessoas do futuro estão tanto enganadas porque querem que ele destrua esse rei demônio, que na verdade é ele, e mesmo que ele tente derrotar o rei demônio, que ele tente impedir a Gorgon, ele vai ter que derrotar o Nobuhiko, e no momento que ele lutar com o Nobuhiko, ele vai se tornar aquele cara. Então é evitável, não importa o quanto ele salte no tempo, pra que época que ele vai, o destino dele é aquilo ali e ele não consegue escapar. E o Anderson, fala aí se não tá no Zio isso aí também, né? Que no Zio também, pro cara conseguir
vencer dele na mão do Sogo uma forma dele reconstruir tudo, né? Porque era bem isso também, que mamaram um pouquinho no mangá do Black lá, né? De aproveitar alguns pontos, né, do mangá do Black, dessa parte do Rei Demônio, que ele tentava fugir daquela cena que era se tornar, mas lá no finalzinho acabava que acontecia a mesma coisa que ele tanto lutou, né? Parece, cara, que quando eu li, eu parei pra reler 2 vezes o final, porque ele foi um final bem enigmático, sabe? Pra mim, ele chega a ser, assim, muito bacana, que acaba de um jeito, igual o Rafa falou, assim, esperança, né? Mas pra mim foi um pouco decepcionante, assim, o final. Gente, me deu uma coisa agora que... Vocês lembram também do Kamen Rider do Blade? Que tem a questão dos dois com o poder do Coringa, né? Que se eles ficarem juntos, eles vão duelar, causar catástrofe e tudo mais. Eles não podem nunca ficar juntos, né? Então acaba mamando, tipo, pegando um pouco disso, né? Porque se pegar essa interpretação do Rafael bem legal, é o conceito, tipo, de que se enquanto eles continuarem lutando, tipo, continua esse caos. Do momento que um morrer, do tipo, assume o imperador, né? Então, tipo, essa batalha eterna, né? Agora, Patox, você não gostou muito, né? Olha, pra ser bem sincero, eu achei bem confuso. Na verdade, o mangá em si, quando ele começa a tratar de viagem do tempo, eu achei ele bem confuso porque ele utiliza várias formas diferentes de se viajar no tempo e por motivos diferentes. Então eu achei que acabou ficando um pouco arrastado nesse sentido, porque assim, a partir do momento que você coloca a viagem do tempo, ok, não tem problema. Mas aí você começa a colocar diversas formas de se viajar no tempo por motivos diferentes, eu acho que o mangá pecou um pouquinho explicar isso melhor. Eu acho que faltou um padrão nessa questão de viagem do tempo, né? Porque é um assunto bem delicado de se tratar, né? A forma que o indivíduo utiliza para viajar no tempo. E logo no começo ali, no meu entender, quando ele fez a primeira viagem temporal dele para a Austrália, depois eu fui até pesquisar sobre isso e realmente ali aquela forma de viajar no tempo foi como se fosse uma projeção astral, que na verdade só o espírito dele viaja para aquela época lá e depois retorna para o corpo. Aí depois foram utilizando outras maneiras de viajar no tempo, isso aí foi tornando bastante confuso a narrativa em si de como funcionam essas viagens no tempo dentro do mangá do Black. Eu não sei se vocês concordam. Mas eu acho que não foi só astral, porque quando ele voltou, ele não volta já com o talismã aquele. E daí que ele percebe que não foi só um sonho, sim, que foi algo físico. Não, mas aí é que tá. O mangá, ele deixa aparentar naquele momento que é só uma viagem astral. Ele ia enquanto dormia e depois ele dizia alguma coisa relacionada a sonho e tal, um negócio assim. Eu acho que ele achava que era sonho, mas daí quando ele acorda, ele vê que tá com talismã. Não sei se ele tá com um machucado, ele se machuca numa coisa no outro tempo e percebe que tem alguma ferida. Não lembro se tem exatamente isso, mas eu lembro que ele tá com aquele medalhão do Cruzeiro do Sul. E daí, se ele trouxe um medalhão junto com ele, então é porque não era astral, é porque era físico. Eu particularmente, como o Patox disse, eu achei confuso, né? Mas eu simplesmente desisti de tentar entender e fui lendo, né? Fui juntando os pontos, assim. É bem isso aí. Que negócio, né? O mangá, ele é... não sei também o quanto isso ainda fica mais ampliado, né? Ficar numa lupa, né? Não sei termo usar. Ficar mais gritante pra gente, até por ter visto a série antes, talvez, né? Não sei. Então acaba ficando ainda mais confuso do que, no meu caso, né, caso da viagem do tempo, fica mais confuso ainda quando eu falo, pô, caramba, mas na série era tão mais simples essa parada. Ele queria fazer o Black e acertou ali no Zio, né? Puta, eu ia falar isso aí, cara, eu tava lembrando mais do Zio do que no Black. Não. Verdade, também. Eu não sei com relação a vocês. Eu tive a impressão de que o final do mangá em si, vocês falaram aí há pouco tempo, pra mim ele ficou com cara de um final em aberto, assim, sabe, cadê? Não acabou? Tem outro volume? Tá faltando alguma coisa? Eu perdi alguma coisa? Não sei se vocês ficaram com essa impressão.
Mas isso aí é meio padrão do Shinomori. Ele desenvolve a história num ponto, trabalha com os temas que ele quer, e quando chega no final ele encerra de qualquer jeito. O primeiro Kamen Rider é assim, porque tu não dá um final. Também é assim, Kikaider é assim, o Robot Cage é assim, é quase todos assim. O Shinomori trabalha com esse padrão. O final não é importante, o importante é o desenvolvimento. Não, tudo bem. No primeiro Kamen Rider eu até achei que era por causa da série e tinha parado ali e que continua o fechamento. Mas enfim, agora que você tá me falando, fica mais claro, né? Vencer o tempo, o infinito e te proteger. Gente, vamos fechar, vai. Eu queria ficar falando do mangá umas 3 horas com vocês, porque tem muita coisa que eu deixei passar. Mas vamos dar uma nota de 0 a 10. Eu pedi pra comparar, sabe, fazer. Mas eu falei, não vamos comparar não, porque vai virar réplicas e tréplicas, né? Vamos dar uma notinha de 0 a 10 pro mangá do Black, pode ser? Tá aqui o mangá em si, a publicação em si da New Pop tem alguns erros. Eu acho que pelo preço que a gente paga não é pra passar esse tipo de erro, né? É o mínimo que a gente espera. Assim, eu acho que o papel podia ter sido um pouquinho melhor também, ter um pouquinho de transparência em alguns campos. E como a gente falou antes aqui na pré-gravação, seria legal se tivesse saído pelo selo Prime e tal, saído completinho uma edição como futuramente vai acontecer com o Gorendia. Assim, com os prós e contras do mangá em si, da história, de tudo, eu vou dar um 6 ali pra ele passar. Tem lugar que a média é 6, então dá pra passar tranquilo. É uma boa leitura, sim. É uma boa leitura. Rafael, e você, meu amigo? Qual que é a sua nota pra Kamen Rider Black? O mangá? Eu não sou muito bom de dar em nota. Eu gosto bastante, eu daria, sei lá, uns 8,5. Generoso. Porque eu gosto de maluquice e coisas fora de ordem de sincronia. E você, Anderson? Eu daria uma nota 8, acharia bem generoso um 8. Faltou, assim, ficou em aberto a forma que foi utilizada para que ele viajasse no tempo, né? A gente sabe que no mangá mostrou que ele tem uns poderes psíquicos, né? Que até tem umas cenas lá que ele tá treinando lá no gato lá, né? Encarando ele, utilizando alguns poderes psíquicos. Se esses poderes psíquicos é que fazem com que ele consiga viajar no tempo, isso aí não foi explicado. A gente sabe que em algumas outras séries de Kamen Rider as formas de viajar no tempo foram explicadas, né? No Denyo tem o Denline lá, né? Que viajava no tempo. No Zio tem os Time Machine, né? Que era aquelas naves lá que virava em algum momento em mecha. E no Black não foi explicado. E o final também que ficou assim, aquilo em aberto, né? Não teve uma explicação legal do que aconteceu. Que pra mim ali é como se ele tivesse vencido a batalha, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu reverter o futuro apocalíptico que iria acontecer, né? Ficou a mesma coisa. Praticamente tá contra a maré. Mas eu daria um 8. Eu queria só dar um adendo aí com relação à viagem no tempo, na verdade. Eu acho que o que mais incomodou, pelo menos a mim, foi o fato de ele não é nem o fato da explicação em si, mas em si o fato de um padrão, né? Ele escolheu um tipo de viagem no tempo e usou somente aquela. Ele usou vários outros tipos e ficou meio confuso. Não sei se pra vocês é a mesma coisa. Eu ia comentar com essa questão da viagem no tempo, que teve aquele capítulo da Grécia, eu acho que foi justamente para dar esse contexto. Ó, choques de energia podem levar à viagem no tempo. A gente sabe que ele manipula energia, que ele tem os poderes psíquicos, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do horror cósmico. Não sabe como a Gorgon começou, não sabemos de onde a Gorgon veio, qual é a fonte de poder. Então tem aí uma dúvida, um vazio, porque do desconhecido é algo que dá o medo, que vem o que é bizarro, e eu acho que é intencional, não é um descuido do Shinomori, é uma coisa que nessa história específica ele colocou com uma intenção específica. Eu tenho um pequeno viés que eu sou fã de terror, né? Então, pra mim foi um deleite o mangá, né? Agora, em relação à estrutura da história, tudo mais, mesmo a questão da edição nacional, eu dou um 8, né? O que, na minha opinião, é uma ótima obra de leitura, especialmente pra quem gosta de terror e super-herói juntos, tipo um Spawn da vida, um Monstro do Pântano, por exemplo. Na minha opinião, uma leitura deliciosa. Tem os probleminhas básicos, né? Na minha opinião, a questão de desenvolvimento, de estrutura da história é mais na minha opinião, é mais uma coisa que tem capítulos que poderiam ser um volume inteiro, tamanha a concentração de detalhes e coisas que tem lá dentro, né? Então acho que
É só isso. E a segunda coisa é que algo que eu queria ainda muito nos materiais da New Pop, que eu gosto muito, mas eu acho que para textos, tipo, textos adicionais explicando e falando do contexto da publicação da obra, que eu acho que seria muito legal, como por exemplo teve no Rosas de Versalhes da JBC, por exemplo. Então fica uma nota 8. Show. Patox? Bom, vamos lá, eu concordo com todas as críticas, principalmente o time-lapse. O time-lapse me pegou, eu achei mal construído, mas no geral, quanto à versão da New Pop, eu gostei, eu achei ela bem honesta, porque é uma versão acessível, para que outras pessoas possam ler. Se eventualmente vem numa versão mais de luxo, acaba pecando aí no acesso de outras pessoas. E como eu já dito no cast para outros colegas, o mangá eu acho que não precisava de um glossário, porque principalmente quando eles vão para outras cidades ou países, eles ficam bastante, várias coisas bem interessantes. Só que eu quero detalhar aqui uma pequena falha que seja da New Pop, que no volume 2, se eu não me engano, eles citam uma série de filmes Otoko Atsurayo, né? E que fica sem nenhuma explicação, com uma notinha de rodapé para explicar o que era essa série de filmes e colocar num contexto. Eu acho que faltou isso nessa versão da New Pop. Outra coisa interessante que a gente não citou no cast é aquele símbolo que tem no capacete e em uma camisa, que é o símbolo do Kamen Rider Black. Sim. Então, no geral, eu acho que o mangá passa de ano, eu dou 6. Então aproveito aí para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês no TokuCast e desde já convido todo mundo a acessar o tokusatsu.com.br na barra lá embaixo, Rádio Tokusatsu, em breve, muitas novidades. É isso aí, muitas novidades. E uma coisa também que não citamos no cast do Kamen Rider Black RX, e vou citar aqui, é que o Shigeru, ele tá lendo o mangá acho que no primeiro episódio do Kamen Rider Black RX, o Shigeru tá lendo. É verdade, logo no primeiro episódio, logo nos primeiros minutos. Mas não é esse do Shinomori. Se tu olhar aquele mangá que ele tá lendo, as páginas não aparecem aqueles mesmos esqueletos que vão lá atacar eles no primeiro episódio. Ah, eu jurava que era esse mangá. Verdade. Ou foi feito especialmente para a gravação do episódio, ou é o da outra revista, aquela Korokoro, alguma coisa, que era uma revista que fazia o... Tem uma outra versão do Black que não é do Shinomori. Legal! E essa versão é muito diferente, Rafa? Eu nunca li. Essa é baseada na série. Eles têm os mesmos designs, por exemplo, o Black Shadow Moon da série de TV. Que eu ia fazer bastante, né? Sempre tinha alguma historinha, principalmente nas Terebicon da vida, né? Bom, minha nota. Eu vou dar aqui, né, 7,5. Eu vou tirar 1,5 pela parte da viagem no tempo, que pra mim não ficou legal. E eu vou tirar 1 porque eu gostei bastante do mangá, tá? Mas isso eu vou tirar porque vai de encontro também com o que vocês falaram. Parece que falta algumas páginas, sabe? Parece que faltam umas páginas no final, umas páginas em alguns momentos. Parece que falta um quarto volume aqui. E não pra fechar, e sim entre algumas histórias, né? Eu acho que falta. Parece que você vai dormir e acorda com ele em outro país, sabe? Então acho que poderia ter sido um pouco mais completo. Isso não é novidade pra quem tá acostumado com o Shinomori, né, Rafael? E vocês todos que já leram o Ishigo, é algo do Shinomori, não é algo que acontece só no Black, mas falta em alguns momentos. Talvez deixaria essa história muito mais complexa e legal em alguns casos, talvez, em algumas partes, assim, eu acho que faltou. Então vou dar 7,5, né, pra Kamen Rider Black, o mangá. Eu tô super feliz de gravar com todos vocês pra falar desse mangá. De novo, falamos pouco, mas tô feliz porque eu sou, assim como vocês, fãs de Tokusatsu há muito tempo, e eu tô nessa brincadeira aí de criar conteúdo, site, fórum, podcast, rádio, fazer evento já há 20 anos, e há muito tempo a gente falava, quando é que vão lançar o mangá aqui? A gente via marcando a New Pop, principalmente por ter contato com o pessoal de lá. Então, um abraço pro Júnior. Sempre brincava, quando é que vai sair Kamen Rider? Quando vai sair Kamen Rider? E, cara, finalmente saiu. Tem Kamen Rider na New Pop, tem Kamen Rider na JBC. Que momento... Vou usar uma palavra mais foda, né, cara? Pra nós fãs de Tokusatsu, em poder ler esses mangás aqui no Brasil. Finalmente, de maneira oficial, né, cara? Fisicamente. Vencer o tempo, o infinito e te proteger. Vamos fechar, eu vou pedir pra vocês fazerem o jabá. O Patoco já fez o jabazão da Rádio Tokusatsu. Eu vou começar com você, Luiz. Luiz, muito obrigado por ter topado participar. Te convidarei pra mais se você quiser, com certeza. E deixa um jabá no seu canal, por favor.
Muitíssimo obrigado pela oportunidade, adorei. Tenho a certeza que eu tendo consumido os materiais, eu vou pegar e aceitar. Eu sou aqui do canal Monstros e Aventuras, que tá disponível no YouTube e também em outras redes sociais. Nosso foco é principalmente ficção científica e terror, né? Com ênfase justamente naqueles que trabalham em monstros. Então a gente vai e volta, a gente fala de Tokusatsu, já que o próprio Tokusatsu surge junto com o terror de ficção científica japonesa com Godzilla, né? Então, como vocês inclusive viram aqui no Kamen Rider, como tem aí. Então, galera, pra quem curte bastante histórias cheias de monstros, terror e alta ficção científica, dá uma conferida lá. E novamente, muito obrigado que vocês juntaram uma galera incrível aqui pra discutir, além do trabalho de vocês ser genial. Show, cara, valeu. Thiago Legionário, meu amigo, deixei um jabá do J-Songs. Galera, vou falar pra vocês, acho que 99% aí do TokuCast é trilhado graças ao Thiago, viu? Deixa o jabá aí, Thiagão. Rapaz, eu fico lisonjeado com tantas palavras bonitas aí do nosso amigo que acabou de falar. E o Gil falando assim do jabá, eu fico meio sem graça, né? Porque a gente só faz o básico, né? É até engraçado porque o Gil acaba me dando spoiler do que ele vai lançar no TokuCast, porque ele sempre me pergunta, tem trilha de tal coisa e tal, não sei o que. É verdade. Mas não tem lá, a gente corre atrás e dá certo. Mas é isso, gente, eu agradeço demais pelo convite, foi muito bom falar de Ishinomori, é muito bom falar de mangá de Tokusatsu, é uma coisa rara no Brasil, é bom que tenha tanta coisa assim, não só de mangá, para quem gosta de material antigo, né, de Tokusatsu, aí a gente comentou Rosa Adversários e tal. Esses mangás antigos são muito bons para se ler, eu aconselho muito, e não deixem de visitar lá o jsongs.com.br, é bem simples, jsongs.com.br, tudo junto, para curtir um pouquinho do nosso acervo de música dos anos 70, 60, 80 e por aí vai. Obrigadão. Show. Anderson, cara, fico super feliz de você também ter topado participar, já estamos tentando já faz um tempo, né, espero que você participe de muito mais, porque Kamen Rider aqui acho que é a franquia que nós mais falamos aqui no TokuCast, cara. Deixa um jabá do Kamen Rider Brasil. Cara, eu que agradeço a vocês, primeiramente, né, por essa oportunidade de estar com vocês, né. Por enquanto a gente tá só no Instagram e no Facebook, né, com a página @Kamen Rider Brasil. A gente já tem um projeto aí para colocar a nossa página Kamen Rider Brasil no YouTube também, né, com curiosidades, fichas técnicas, entre outras coisas, para jogar lá, para ter bastante material de Kamen Rider pra galera. Só que ainda não foi pro ar porque, assim, recentemente eu fui pai, né, eu tô aqui com uma gurizinha aí que... Opa, parabéns. Tá dando um trabalhinho ainda, tá no comecinho ainda. Aí a gente acaba ficando meio que sem tempo, né, cara? Mas eu tô me estruturando aí, em breve vai ter muita coisa boa, nova aí, relacionada a Kamen Rider pra vocês, né? Convites aí, né? A gente vai estar com vocês aí sempre, viu? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Só gente fera pra gente estar debatendo sobre. É maravilhoso, né? Contraditório, mas enfim, uma obra primorosa. Com certeza. E pra fechar, Rafael, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Eu vou fazer metade do seu jabá. Galera, se você curtiu o papo aqui sobre o mangá do Kamen Rider Black, corre no canal Ilha Kaiju do Rafael. Ele tem um muito legal que ele explora de uma maneira diferente, assim, todo o histórico em relação à criação do mangá, assim, é um conteúdo muito legal de se acompanhar, tá? É aquele questão, conteúdo você acompanha, tem todo um estudo ali por trás, né? Acho que acaba sendo até um apêndice aqui do que nós fizemos hoje, né? Rafa, fica à vontade. Eu quero primeiro agradecer pelo convite para participar, é sempre uma satisfação falar de Kamen Rider, uma coisa me convidar. E daí eu convido o pessoal que ouviu o programa a ir lá no meu canal no YouTube, que é Ilha Kaiju, que eu faço crítica de quadrinhos a partir de elementos da teoria da arte e da história da arte. E lá, inclusive, vídeos sobre o Kamen Rider Black, que o Gil comentou. Tem um do Kamen Rider Black Parte X, que é um capítulo extra que o Shimamoto Kazuhiko fez para o Kamen Rider X, que é uma história complementar ao mangá. E tem vários vídeos lá sobre outros, não só sobre Tokusatsu, mas também sobre outros mangás de Kamen Rider, tanto do Shinomori quanto dos assistentes do Shinomori. Também no Twitter, seguidamente eu coloco lá imagens e conteúdo relacionados a outros mangás de Kamen Rider, geralmente dos anos 70, que nunca foram traduzidos, e eu escaneio fotos da imagens e coloco lá. Então eu convido quem
Kamen Rider Tokusatsu no YouTube e no Instagram. E obrigado. Show. E eu vou deixar o meu jabá também aqui. Acesse aí o tokusatsu.com.br. Tá fácil de encontrar a gente. Acompanha o Tokucast todo sábado, tem Tokucast novo. Nos dê aí as 5 estrelinhas aí no Spotify, se você nos ouve do Spotify. Se você quiser comentar lá no YouTube, tá? Você pode deixar o seu comentário, trazer informação que nós não falamos aqui, sua opinião, nos corrigir também, fica à vontade, tá? Por favor, seu comentário é o nosso salário, aqui, né? O nosso ganha-pão. Cara, a sua audiência aí, a sua participação nos ajuda a manter o podcast no ar. Tá bom? Um grande abraço pra todo mundo aí. Fique com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.